Olá, muito bom dia para você. Hoje é segunda-feira, dia 7 de julho. Está começando o programa Paraná Notícias, o programa do Carlos Fenili. Hoje tem muitos assuntos. Nós vamos falar de saúde com a Gabi Enfermeira, a Thaís Almeida com notícias do nosso Paraná Portal. Tem muitas outras informações no Paraná Notícias, que está começando agora. E já voltamos com o Paraná Notícias, começando mais uma semana. Hoje, excepcionalmente, Omar de Oliveira com você. A gente vai trazer muitas informações no programa desta segunda-feira. Vamos começando com a cotação das moedas no mercado financeiro. Mercado financeiro. Olha, o dólar comercial fechou comercializado em média no final de semana a 5,40. O euro 6,37 e a libra 7,39. Mercado financeiro. Vamos trazer agora o quadro Mundo Econômico com Gerson Sordi. Bom dia mais uma vez aqui no Mundo Econômico, hoje especialmente aqui na segunda-feira, para começar a sua semana com boas informações. Hoje eu trago aqui um assunto muito importante para todo mundo. A gente está falando de previdência, né? Nas últimas semanas nós tivemos muitas notícias sobre o rombo da previdência, descontos indevidos, uma situação que coloca em xeque a confiança sobre quanto dinheiro vai ter para pagar a nossa previdência. E também sobre qual que é o estado que a gente vai encontrar sobre toda a infraestrutura de financeiro das pessoas mesmo, né? Eu que estou começando a contribuir agora, às vezes a pessoa que está se aposentando agora, daqui 20 anos, será que vai ter o dinheiro lá para receber? E nessa semana a FGV, Fundação Getúlio Vargas, divulgou um dado muito mais preocupante. Ela viu que, por simulações matemáticas, viu que chegou num número de 711 bilhões de rombo pelos próximos 70 anos, que uma coisa que é muito boa, que é o MEI, vai acabar causando na Previdência. E para a gente conversar um pouco sobre isso e elucidar essas questões, eu trouxe aqui a Lisiane Gomes, especialista em planejamento financeiro, em previdência privada, para falar um pouquinho. Primeiramente, bom dia, Lisiane, muito obrigado por ter aceitado meu convite aqui. Como é que é essa história dos 711 bilhões aí, projetado de rombo dos MEIs? Explica um pouquinho. Bom dia, Gerson. Bom dia, pessoal. Então, na verdade, Gerson, o que acontece? O MEI é um benefício para aquela pessoa que trabalha de maneira autônoma, mas infelizmente o brasileiro ele não tem a consciência financeira para aplicar a diferença. O que acontece com o MEI? Ele tem um recolhimento pequeno, R$ 82,00, ele varia de R$ 75 a R$ 82,00. Então, o que acontece? Ele contribui em um valor menor e ele tem direito aos mesmos benefícios de quem contribui mais. Vai ter salário maternidade, vai ter auxílio, todos os auxílios previdenciários, auxílio morte, pensão por morte, ele tem todo o benefício da Previdência. Só que aí a conta não fecha, porque arrecada menos e paga o mesmo benefício. Vamos pensar assim, né? Uma pessoa que recebe lá um salário de R$ 2.000 vai estar contribuindo o quê? Com 160, mais ou menos R$ 150 de INSS. Ela vai ter o mesmo benefício do MEI, que pode faturar R$ 5, R$ 6.000, R$ 7.000 no mês e está contribuindo 80. E veja que a gente não está falando aqui que o MEI é o problema, né? É uma coisa que realmente revolucionou o mercado de trabalho brasileiro. Muitas pessoas acabaram se regularizando, né, e entrando numa formalidade por causa do MEI. A questão que a gente está trazendo aqui hoje é sobre o que fazer com essa diferença e principalmente, né, o PJ, o MEI, surgiu com aquela ideia. Não, agora eu vou ganhar, meu patrão vai me pagar 5.000 e eu vou ganhar 5.000 e não vou ter que descontar FGTS, INSS. O meu dinheiro é meu, não é do governo. Mas aí vem a grande questão, né, Lisiane? Se o dinheiro é seu, com quem que está a preocupação do seu futuro? É aí que entra o problema, Gerson. O que acontece? As pessoas não param para pensar no planejamento financeiro. E antigamente o planejamento financeiro era um artigo de luxo. Hoje é uma necessidade, porque a pessoa que não se planejar
não vai ter uma boa aposentadoria, não vai manter qualidade de vida. E a ideia do planejamento financeiro é exatamente essa. É a pessoa ter essa qualidade de vida lá na segunda fase dela, poder aproveitar a sua segunda fase. Só que se ela não aplicar essa diferença, que antes era recolhida em imposto, ela não vai ter isso. Porque com esse rombo, cada vez fica mais impossível essa conta fechar, né? A matemática nos mostra que os números não estão ao nosso favor. Então, se a gente não aplicar essa diferença e não pensar em futuro, esse futuro vai ser delicado. Ô Lisiane, tem mais um ponto aqui que eu estou pensando, que a gente sempre fala na economia, né? Na faculdade de economia você tinha lá a inflação é o imposto do mais pobre. Vivendo num Brasil onde o gasto público está estourado, e eu venho falando isso aqui toda semana, onde a gente enxerga um potencial de aumento de juros ainda para tentar controlar a inflação, a gente não vê uma perspectiva... Bom, isso é Brasil, né? Isso é Brasil, já teve hiperinflação na década de 80, o Plano Real vem em 95 para tentar arrumar a situação e a gente está voltando para uma situação de inflação incontrolável de novo. Mas a inflação comendo dinheiro, se você depender de um salário mínimo, mesmo que ele seja reajustado ali todo ano, mas a gente sabe como é que é o reajuste, se você hoje está colocando o seu futuro com base em ganhar um salário mínimo lá na frente, lá daqui 50 anos, esse salário mínimo já não vai ter o mesmo poder de compra. Ainda que ele seja consistentemente reajustado, a conta não vai ser a mesma de lá para cá. Então, pensa, procurando outras ferramentas, a gente consegue, além de acompanhar a inflação, né, além de superar a inflação, a gente consegue ter um ganho de juros compostos, ou seja, juros sobre juros, que todo mês o bolo está crescendo um pouquinho. E aí, quando você começar a tirar desse bolo, já tem carne suficiente ali, né? Já tem comida suficiente para sustentar até o fim da vida. E, Lisiane, como é que tem, assim, como que a gente pode pensar para uma pessoa comum, um trabalhador, né, que ele nunca pensou em ser investidor? Como é que a gente transforma o trabalhador em investidor? Perfeito. Na verdade, Gerson, o que acontece? O que as pessoas precisam ter consciência é que, mais do que nunca, ele precisa começar a pensar no futuro financeiro dele. Então, da renda que ele tem, ele precisa separar uma parte para investir. Seja uma previdência complementar, hoje existem vários tipos de previdência privada que vai trazer ali um retorno para ele no futuro. A previdência não é o melhor investimento que existe, mas ele traz segurança. E a gente sabe que o brasileiro ele tem esse receio de investir. Ele não sabe, meu Deus, para onde que eu vou ir? Eu vou buscar a segurança de uma renda fixa com pouco retorno, vou buscar renda variável sabendo que eu tenho risco de perder aquele capital e aí acaba não fazendo nada. E, na verdade, a conta é simples, é parar um pouquinho, não gastar tudo que ganha. Acabar com essa cultura do consumismo. Porque a pessoa consome o seu dinheiro, gasta com coisas fúteis e não está pensando lá no futuro. Separa uma parte. 70% da tua renda passa a ser ali o valor para tu sobreviver e o restante tu vai pensar em multiplicação. E aí hoje existem várias formas de a pessoa começar a pensar no seu futuro, a pensar em uma previdência privada, a investir de alguma forma para que isso traga esse retorno e mantenha a qualidade de vida, né, para ter dignidade na segunda fase. Tem um ponto muito importante para falar aqui, que a gente está falando de gastos, né, fúteis, de gastar menos do que ganha, e às vezes parece impossível, né? Só que eu convido você a pensar como seria você não ganhar nada, né? A gente fala, pô, hoje eu estou ganhando 3 mil, eu ganhava 2, estou ganhando 3, estou ganhando 3.500, 4.500, 5, graças a Deus as pessoas vão estudando, vão trabalhando e vão crescendo nos seus cargos, só que a gente vê essa corrida, a inflação está batendo nas nossas costas aqui e a gente não consegue sobrar nada, porque cada vez mais a gente precisa de mais dinheiro para sobreviver. Só que se a gente não parar e não tentar, eu sempre falo da bicicleta andando, você pega um cabo de vassoura, coloca no aro para cair de boca mesmo. É o que eu já fiz em alguns negócios meus e é o que eu convido você a pensar sobre. Fazer uma reforma geral na sua casa, no planejamento financeiro, para sobrar alguma coisinha. Porque se a gente depende do nosso trabalho para sobreviver e para pagar as contas, que hoje já não está sobrando, imagina quando não tiver essa renda de trabalho. Então é uma velhice na pobreza completa. E isso pode acontecer, não é alarmismo. Né? Com a situação da previdência social hoje, é uma chance muito grande de não ter dinheiro para pagar ninguém no futuro. Hoje a gente já vive numa situação onde quem está trabalhando paga os aposentados e lá na frente os que estarão trabalhando vão pagar a gente, né, que estaremos aposentados. Aí faz a conta, cada vez a gente vive mais, cada vez
nascem menos pessoas, não fecha a conta. E Elisiane, para a gente já caminhar para o fim aqui, que dica que você dá? Vamos falar em valores. Alguma conta? Como é que é a conta assim, do cara pensar 20 anos, 30 anos, vou investir 200, 300, 500 reais por mês? Qual que é a matemática que ele tem que colocar na vida dele? Gerson, eu costumo dizer o seguinte, tu falasse aí de uma simulação, imagina que viesse um novo imposto. Se a pessoa estivesse trabalhando CLT, ela não ia ter o desconto do imposto? Então, na verdade, a ideia é, ela ia ter que se virar. Então, pensa assim, ó, se viesse hoje um imposto de 25%, tu não ia pagar? Se viesse um imposto de 30%, tu ia pagar. É escolha. É escolher o futuro que tu quer para não ter que aceitar o que vier. Então, eu acho que a dica que eu dou é, quanto mais cedo começar, melhor. Busca informação. Hoje tem informação em tudo que é canto. Começou cedo, investe menos. Quem começa mais tarde, aí precisa aplicar mais. E aí a ideia é entender quanto que tu queres lá na frente. Opa, eu quero ter uma renda, um padrão de vida que eu tenho hoje. Entenda que a inflação está aí comendo. O que tu ganha hoje não vai te manter lá na frente, mas a ideia é tu pensar, quanto antes começar melhor, dá para fazer uma previdência complementar com valores acessíveis hoje, basta apenas entender qual é a vida que tu vai levar. Estamos falando de quanto? 500 reais por mês, 300 reais por mês? O que já dá para começar a pensar? Gerson, depende do que a pessoa quer, mas vamos lá, pensando em uma renda ali de uns 2, 3 mil, hoje existem previdências ali em torno de 250, 280 reais, já é possível fazer alguma aplicação. Óbvio, tudo vai depender. Vai aproximar mais ou menos com essa realidade. Vai depender se tu quer receber mensal, se tu quer receber de uma vez só, se tu quer receber por 20 anos, se tu quer receber por 30 anos. Então, isso tudo é um estudo que um planejador financeiro pode ajudar a pensar e a entender como fazer isso. Exatamente. O trabalho é entender como tu quer viver, desenhar esse caminho e mostrar como chegar até lá. Porque todo mundo vai usar o dinheiro até o final da vida. A diferença é que as pessoas não pensam nisso. Antes de entrar aqui no programa, nós estávamos conversando nos bastidores sobre a falta de educação financeira que existe no Brasil. Né? Infelizmente, não é uma informação acessível para você, até para mim, antes de fazer faculdade. Às vezes a gente não aprende essa questão dos juros, da inflação, de planejamento financeiro, de opções de investimento. E, infelizmente, agora, depois de velho, aí a gente tem que procurar isso. E tá aí, a informação está na internet, tem fontes boas, tem fontes ruins, mas é sempre importante procurar e começar devagarzinho, aprendendo, investe um pouquinho, aumenta isso, procura profissionais como a Lisiane. Né? Eu acho que o convite que eu tenho para você hoje, para começar essa semana, acabou de sair o pagamento aí na sexta-feira, é começar a pensar agora, né, o que a gente pode fazer para ter uma segurança no futuro. Infelizmente, no Brasil, foi o que a gente conversou na semana passada, até o passado é incerto, porque né, foi o IOF, subiu, depois subiu de novo e desceu de novo, e vai para frente, vai para trás. Só que a gente continua, o governo faz o que quer e a gente vai continuar acordando cedo, trabalhando, fazendo o nosso e não tem outra saída. Então, vamos pensar no planejamento financeiro. Eu quero agradecer aqui a Elisiane Gomes, foi um papo muito esclarecedor, eu acho que quem está assistindo com certeza vai tirar proveito disso e é uma reflexão muito importante. Muito obrigado, Elisiane. Eu que agradeço, obrigada. Um bom dia para vocês e até o próximo Mundo Econômico com mais informações aí úteis para a sua vida, falando de economia, política e dinheiro. Obrigado aí ao Gerson Sordi com esse espaço, né, para falar de economia, muito importante. Vamos falar da ótica comercial também agora. Na ótica comercial você parcela tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões. Tem vários endereços aqui em Maringá e na região e no Shopping Avenida Centro até às 10 horas da noite. Vou ver aqui algumas promoções, algumas ofertas. Você comprando uma lente ganha outra. Lentes Essilor Stellest, né, na ótica comercial, para você aproveitar. Tem armação Clube C e filtro azul a partir de 10 vezes de R$ 18,90, hein? Aproveita essa promoção. Na compra das lentes multifocais sem City Air mais armação, você ganha 50% na segunda armação lá na ótica comercial. Você compra óculos então completo, ganha óculos de sol. Então aproveite, né? Aproveite essa grande promoção, compra o seu primeiro multifocal com até 50% de desconto na ótica comercial que você encontra em vários endereços aqui em Maringá e também na nossa região.
A Secretaria de Saúde de Maringá lançou mais um boletim da dengue. O Rodrigo Lucas tem os detalhes para a gente. E o assunto segue sendo vacinação. Neste final de semana, a Secretaria de Saúde aqui da cidade de Maringá irá realizar um mutirão especial de vacinação. Então você que ainda não procurou o posto de saúde mais próximo de você, preste atenção nesse recado que a gente vai dar para você agora. Eu converso agora com a Edilene Góes, que é coordenadora da sala de vacinas aqui da cidade de Maringá. Edilene, então nesse final de semana, uma ação diferenciada justamente para atender aquele público que ainda não foi vacinado. Sim, nós teremos nesse final de semana 2 momentos de vacinação contra a gripe. Um momento das 9 ao meio-dia no bairro Guaiapó-Requião, no evento Maringá Mais Cidadania. E o outro momento é no Shopping Avenida Center, no sábado das 10 às 19 e também no domingo das 12 às 19, ali no piso térreo ao lado da loja Carimã. A vacina contra a gripe já está liberada para todas as pessoas a partir de 6 meses de vida. Quer dizer que nesse sábado e nesse domingo os profissionais estarão de prontidão para atender a população? Sim, a vacina é disponível para qualquer pessoa que ainda não tenha recebido a vacina esse ano. A gente sempre orienta a levar carteirinha de vacina, documento com foto e CPF. É importante salientar a importância da vacina para a saúde, do maringaense. Sim, nós temos já 11 óbitos em 2025 para influenza. Também temos óbitos por Covid e outros vírus respiratórios. E mesmo estando vacinadas, as pessoas ainda podem adoecer. Mas estando vacinadas, caso adquiram um dos vírus da vacina, os quadros são mais leves para não levar a complicações e hospitalizações e até mesmo óbitos. Então, só para a gente refrisar, então, nesse sábado e nesse domingo, o horário, os locais? Ao evento Maringá Mais Cidadania, no domingo, das 9 ao meio-dia, bairro Guaiapó, com outros serviços gratuitos, inclusive a vacinação, e Shopping Avenida Center, piso térreo, ao lado da loja Carimã, no sábado, das 10 às 19 e no domingo, das 12 às 19. Pois é, valeu a informação que a gente trouxe aqui sobre a questão da vacinação, da dengue e também da vacinação contra a gripe. Foi no final de semana, foi lá no Requião, o Maringá Mais Cidadania, muita gente esteve lá se vacinando, é importante passar essa mensagem aqui para os nossos telespectadores, mas é importante também a gente passar que a Secretaria de Saúde aqui de Maringá está descentralizando o atendimento para quê? Para incentivar as pessoas a se vacinarem. Tem muita vacina e tem pouca gente se vacinando. A meta é vacinar até 90% do público. Nós temos hoje 50% vacinado. Então é importante as pessoas tomarem a vacina. Estamos vivendo um momento agora de síndromes respiratórias, muita gente procurando atendimento médico. Ainda tem a preocupação da dengue. Estamos falando de vacina da gripe e tem a preocupação da dengue ainda. Tem muita gente com problema da dengue também. Tem vacina da dengue também disponível. É só você procurar uma unidade de saúde aqui de Maringá ou de qualquer município da nossa região. Agora, atenção, dona de casa, consumidor exigente e fã de praticidade. A Canção está de cara nova, a marca que você já conhece pela linha completa de cortes de frangos e congelados, está de cara nova com o novo visual da marca que deixou todo mundo ainda mais moderno e apetitoso. E as novidades não param por aí. Vem uma série de lançamentos que prometem variar o cardápio e facilitar o seu dia a dia. Fique ligado aqui no nosso programa, o programa do Carlinhos, o Paraná Notícias, e descubra como a Canção transforma qualidade em sabor todos os dias. Bom, a gente vai ao intervalo comercial agora. Você não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta aqui no Paraná Notícias com muito mais informações nesse início de semana. Voltamos já. Já estamos de volta com o programa Paraná Notícias, segunda-feira. Obrigado pela audiência, você conferindo aqui a nossa programação da TV Maringá. Vamos conferir agora os valores do mercado agrícola. Mercado Agrícola, oferecimento Canção Alimentos. A soja fechou comercializada a R$ 116,00 na última sexta-feira. O milho, R$ 49,93. Caiu bastante o milho, hein? O trigo, R$ 78,00. Suíno, R$ 8,37. O boi gordo, R$ 309,66.
Mercado Agrícola, oferecimento Canção Alimentos. Olha, tem um projeto de lei que ainda está tramitando internamente nas comissões da Câmara de Maringá. O objetivo é tornar mais transparente o trabalho das equipes de saúde nas UPAs e também nas UBS aqui da cidade. Nós fomos conversar com o vereador autor desse projeto de lei, William da Farmácia, e a gente traz detalhes. Exatamente, esse é um projeto que já tramita internamente aqui na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores de Maringá, e o objetivo, de acordo com o vereador propositor, William da Farmácia, é dar mais transparência a esse trabalho realizado por esses profissionais, principalmente nas UPAs aqui de Maringá. O próprio prefeito Silvio Barros esteve recentemente em uma UPA e ele mesmo viu que o atendimento, em algumas situações, é um pouco demorado, enquanto em outros períodos até um pouco mais rápido. Vereador, seria esse o objetivo mesmo, fazer um trabalho mais transparente, mostrar como que funciona esses atendimentos aí nas UPAs, nos postos de saúde? Isso mesmo, Amaro. Nós queremos trazer uma transparência, saber nos 3 períodos quantos médicos estão atendendo e quais o número de atendimentos que esses médicos fizeram. É lógico, se nós tivermos uma proporcionalidade menor de algum médico, nós vamos conseguir identificar o porquê. Se o médico foi lá, né, marcou sua presença, mas não estava presente para atendimento, ou se ele atendeu uma urgência e teve uma demanda maior. Então é só números, tanto da quantidade de médicos que estão trabalhando, quanto a quantidade de atendimentos. Nós vamos ressaltar que não terá nomes e nem dados de nenhum paciente, muito menos dos médicos. Só questão de números mesmo, para nós podermos trabalhar e ver onde estamos falhando. A fundamentação para a apresentação desse projeto, vereador, veio de quê? De reclamações, desses problemas que nós, inclusive, relatamos aqui no início? Nós temos diversos problemas acontecendo desde o começo da gestão, né, que já vinha problemas acumulados de outras gestões, e nós tentamos resolver esses problemas ouvindo a população, as demandas que eles mandaram e até mesmo relatos do próprio prefeito que fez, né, anteriormente com a falta de médicos e o atendimento nas UPAs de Maringá. O senhor acredita que, passando agora nas comissões internas, a CCJ, no caso, vai ao plenário, pode ser aprovado? Com certeza, né? Nós queremos e buscamos transparência e trazer resultado, um trabalho de fiscalização para os munícipes de Maringá. É isso que nós estamos fazendo aqui. Transformando em lei o projeto, caso tenha alguma irregularidade, qual o poder que o legislativo, eu sei que já tem a sua função de fazer a lei, mas o executivo de fazer algo assim para tomar providência? Com certeza, ele poderá fazer uma investigação, abrir um inquérito interno, né, para investigar quais as causas da falta de atendimento desses médicos, e também é um modo de protegê-los, sabendo que aqueles médicos que fazem um bom atendimento, a gente vai ter isso regulamentado todos os meses nas páginas da Prefeitura. E é a função do vereador, é muito importante esse trabalho de fiscalizar, ir até as unidades de saúde, até as UPAs também fiscalizar. É o papel do vereador. Nosso povo sofre demais e o vereador tem que ficar ligado mesmo. Se tem algum problema, alguma coisa que está acontecendo para atrasar o atendimento, o vereador tem que cobrar. Então é com transparência que tem que ser feito esse trabalho. O vereador aí, o William da Farmácia, é ligado à saúde, então falando sobre esse assunto. Colégio Ângulo, em meio a tantas incertezas, a única coisa que você pai, que você mãe deseja é que seu filho tenha, é claro, uma educação de qualidade. O Colégio Ângulo aqui de Maringá está preparado para receber você e a sua família. Mais de 30 anos atuando, hein? O Ângulo tem a melhor preparação de Maringá e região para diversos vestibulares do país, inclusive, e as matrículas do ensino fundamental, médio e cursinhos já estão abertas. O seu filho, papai e mamãe, merece um ensino de qualidade, um ensino que visa a formação de bons cidadãos e profissionais qualificados, e o Ângulo possui a experiência necessária para essa missão. Lá fora, você sabe, o mercado de trabalho é exigente e ter uma formação é essencial para o sucesso profissional. As matrículas já estão abertas, garanta já a sua vaga. Para mais informações é só ligar para o 30 31 56 00. Do 6º ano ao pré-vestibular, o Ângulo Maringá está pronto para te receber. São 34 anos de excelência na aprovação de milhares de alunos. A melhor equipe de professores vai te preparar para o Enem e vestibulares de todo o país. Participe da campanha de bolsas e matricule-se. E agora vamos falar de saúde com a Gabi, enfermeira, aqui no Paraná Notícias.
Bom dia! Vamos iniciar mais uma semana falando de saúde e hoje com a presença mais que especial de uma psicóloga. Ela é especialista, entende tudo sobre técnicas psicológicas de emagrecimento. Tudo certo contigo? Tudo certo, Gabi, é um prazer imenso. Obrigada pelo convite. Bom dia ao pessoal. Estarei aqui esclarecendo algumas dúvidas que é cotidiana do dia a dia das pessoas. Então tá, quais são as pessoas que costumam te procurar para fazer esse perfil de emagrecimento? Na verdade, é pessoas que estão com sobrepeso ou no quadro já de obesidade, que a gente considera obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. Normalmente, esse público que já vem em busca de um emagrecimento. Então, vamos lá. Você que tem interesse, que gostaria de acionar aqui nossa querida psicóloga para procurar, qual que é a sua forma de abordagem? Para quem tiver curiosidade ali, chegou uma pessoa para atendimento, como que você faz essa desenvoltura do seu trabalho? Certo, a gente faz uma anamnese, que nós chamamos. Então, é uma investigação profunda acerca de todo o histórico da pessoa, familiar e também dos hábitos dela, como que é a rotina. A gente fala como a obesidade é uma doença, sim, mas ela está muito interligada também em questões comportamentais. Então, os estudos já trazem que mais de 50% dos casos de obesidade, que é uma doença, nós também temos o caso de comorbidade, ou seja, que é mais de uma doença, mais de uma patologia junto, que é compulsão alimentar, que está muito relacionado às questões emocionais, psicológicas, comportamentais. Então, a gente faz todo um rastreamento, um mapeamento do que nós consideramos comportamentos funcionais e comportamentos disfuncionais. E o que seriam esses comportamentos funcionais e disfuncionais? Vamos começar pelo disfuncional. Quais seriam as pessoas, o que seriam os hábitos disfuncionais? Olha, Gabi, hoje nós falamos que o básico, ele parou de ser feito e a gente precisa dizer o óbvio. O óbvio precisa ser dito. Por quê? Na maioria das vezes, a gente tem esse mundo que é frenético, as coisas, a gente fala que é a nova era, a revolução tecnológica. Então, a gente desaprendeu a fazer o básico, o que trouxe a humanidade até aqui. A revolução da humanidade chegou aqui graças aos comportamentos básicos, que é dormir de 7 a 8 horas por dia. Isso é fundamental, porque é no sono que a gente faz uma limpeza de toxinas que tem no corpo, principalmente do hormônio chamado cortisol, que ele mata os neurônios e faz com que você fique doente. Você já parou para pensar, nossa, mas eu só fico gripado, mas a minha imunidade só baixa? Pode ser esse um dos fatores. Outra questão também é a questão alimentar, de você se alimentar bem, ou seja, comer comidas saudáveis, deixar de comer mais aqueles industrializados, ultraprocessados, que é comum no nosso dia a dia, acaba sendo mais barato também. Só que o ideal é a gente comer alimentos saudáveis. E outro ponto, não menos importante, a atividade física. Por quê, Gabi? O nosso corpo não foi feito para ficar fechado só em um só lugar ou só sentado, que é a maioria dos serviços, então a gente precisa se movimentar o corpo. Fazendo isso, você já vai estar ajustando muito a sua rotina e com certeza já vai diminuir o seu quadro de obesidade e sobrepeso. Perfeito. E quando a gente fala em relação à obesidade, lembrando que tem outras comorbidades associadas, tais como a pressão alta, a diabetes, né? Sempre são complicações que podem desenvolver aí. E eu sempre fico atenta, porque lembrando que uma pressão alta pode desencadear um AVC, um infarto agudo do miocárdio. Então, realmente, a questão do exercício físico somado à parte de alimentação, a parte médica são importantes. Então, quando a gente fala disso, nós estamos falando de uma equipe multidisciplinar. Exatamente. Uma equipe composta por médicos, nutricionistas, educadores físicos. E você, como que é a rotina sua de trabalho? Existe uma equipe multidisciplinar atuando contigo? Porque a sua parte seria na questão psicológica, desenvolvendo no indivíduo a consciência da importância desses pontos. Isso. A gente costuma falar que a medicina ela evoluiu tanto e a psicologia ela é um braço da medicina que a gente não trabalha mais sozinhos. Então, nós precisamos fazer um trabalho com êxito, um trabalho de sucesso, é um trabalho multidisciplinar. Então, hoje eu trabalho com psiquiatras, que é fundamental para o meu trabalho enquanto saúde mental, mas também com outros profissionais, que é da área de nutrologia, cirurgia
cirurgião plástico também, porque acaba sendo um ecossistema que nós chamamos. Então, nós temos um problema e nós temos também a solução para tudo que há de consequência desse problema ou dessa doença. Lembrando que quando a gente está falando aqui sobre a questão do emagrecimento, a parte principalmente em relação à saúde. Claro que quando a gente trata da autoestima, de se olhar no espelho e sentir bem, também é saúde, né? É a saúde mental, a saúde que você consegue ter uma qualidade de vida melhor. Você, Thalita, me fala uma coisa, qual que é a dica que você daria para quem está nos assistindo hoje, em plena segunda-feira de manhã? Às vezes você está no seu ambiente de trabalho, qual é a dica que você daria para o pessoal? Olha, Gabi, a dica que eu dou, pare. Pare agora e comece a refletir sobre a sua vida. Porque a maioria das patologias ou das doenças, elas acabam acontecendo porque a pessoa não se percebe. Então, principalmente na saúde mental, as pessoas, elas não se veem entrando no mundo de sofrimento patológico. Então, quando você para e começa a refletir, não à toa, na pandemia, muitas pessoas acabaram entrando em surto e desencadearam o transtorno, por quê? Pararam abruptamente e começaram a refletir sobre. Mas para e reflita de uma forma saudável sobre o que você está fazendo da sua vida e como você está fazendo também com o seu corpo, para você começar a partir daí tomar certas decisões e atitudes também para você melhorar a sua qualidade de vida. Perfeito. Falando agora da pandemia, né? Essa época eu acho que é um marco para todo mundo. Um período que eu vejo várias pessoas, desde então, começaram crises de ansiedade. A rotina, às vezes, iniciou-se mais acelerada. Teve mudança no comportamento dos seus clientes a partir da pandemia? Gabi, radicalmente. Então, nós temos uma psicologia antes da pandemia e nós temos uma psicologia depois da pandemia. Antes, a psicologia ela era muito estigmatizada. As pessoas, isso daí é frescura, quando de repente viram que não. Então, hoje as pessoas elas conseguem dar mais valor às questões de saúde mental, o quanto elas importam. Eu sempre falo o seguinte, Gabi, vou até falar aqui para vocês que estão assistindo, que logo cedinho para vocês prestarem atenção na vida de vocês. Nós somos movidos à emoção. Então, por exemplo, para vocês tomarem uma decisão de casar, é movida à emoção. De divórcio, também é emoção. Para vocês saírem de um serviço, é emoção. E principalmente para vocês comerem, se vocês perceberem, tudo está relacionado à emoção ao comer. Então, a gente tem um marco histórico dentro da saúde mental que nós tivemos na Segunda Guerra Mundial e hoje nós tivemos na pandemia para a psicologia também, da valorização de entender a importância. E aí, você de casa, já conseguiu entender, acolheu tudo que a Thalita falou? Eu espero que sim, porque foram informações extremamente importantes para mim. Espero que para vocês também. Obrigada, Thalita, pela Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade. E até a próxima semana. Obrigado, Gabi, enfermeira, falando com a gente também aqui no Paraná Notícias. E olha, atenção, Mandaguari, vem aí o concurso público para a Guarda Civil Municipal Armada. A Prefeitura de Mandaguari, por meio da Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos, contratou o Instituto Omni, aqui de Maringá, para organizar e executar esse certame. Serão 20 vagas imediatas, além de cadastro de reserva com salário de R$ 2.500 e jornada de 40 horas semanais. Podem participar candidatos com ensino médio completo, 18 anos ou mais e nacionalidade brasileira. O edital com todos os detalhes será divulgado em breve. A seleção terá diversas etapas: prova objetiva, teste físico, avaliação psicológica, investigação social, exames médicos e curso de formação. É a segurança de Mandaguari avançando com responsabilidade e transparência. Fique ligado nos canais oficiais da Prefeitura de Mandaguari. Uma novidade, né? Guarda Civil Municipal em Mandaguari. Vamos conferir agora os destaques do Paraná Portal. Está chegando aqui a Thaís Almeida para falar com a gente sobre a manchete, sobre o Paraná Portal de hoje. Thaís já está chegando aqui no estúdio. Bom dia para você, Thaís. Bom dia, Mário. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Bom, vamos falar de informação, né?
Hoje nós temos a notícia de que a PRF apreende 171 toneladas de drogas no Paraná nesse primeiro semestre. Entre janeiro e junho desse ano, um aumento de 27% em relação ao mesmo período do ano passado, né? O número já representa 88% do total apreendido em todo o ano passado e pode superar o recorde de 284 toneladas. A maconha foi a droga mais apreendida, com 168 toneladas. O haxixe teve o maior aumento proporcional, com alta de 461%, e a PRF atribuiu os resultados ao uso de inteligência, tecnologia, capacitação e integração com outros órgãos. A maior apreensão do semestre foi registrada em Marechal Cândido Rondon, com 17 toneladas de maconha. Pois é, quanta droga, né? Muita droga, né? Muita droga. É o corredor aqui, infelizmente, né? Sim. Passando, é a rota, né? Onde muitas drogas saem lá do Paraguai ou de outros países, passam por aqui, sentido São Paulo, norte do Brasil. Mas, felizmente, nós temos uma polícia rodoviária, tanto a estadual quanto a federal, fazendo esse trabalho. E a informação você sempre vai conferir aqui no Paraná Portal também, né? Exatamente. E nós também temos uma notícia de que uma carga de frango congelado foi saqueada após um acidente na BR-277. Um caminhão que transportava 27 toneladas de frango congelado se acidentou na BR-277 em Laranjeiras do Sul, na tarde da última quinta-feira, e o motorista não se feriu, mas a carga foi saqueada por cerca de 100 pessoas ao anoitecer. Lamentável. Apesar da presença, né, da PRF ali no local, todo o conteúdo do container foi levado. Poxa vida, lamentável, né? Às vezes a pessoa está até ferida lá dentro do caminhão. Pois é. E tem gente lá E as pessoas preocupadas em se aproveitar da saquear, situação, né? Exatamente. Pois é. Muito Bom, triste. as informações sempre lá no Paraná Portal, é muito fácil de acessar, né? Muito fácil de acessar, tem muitas informações, muitas notícias, sempre muito atualizado. Tá bom, e a Thaís sempre aqui no programa falando do nosso portal, que é o Paraná Portal. Isso mesmo. Obrigado, Thaís. Eu que agradeço. Tchau. Tchau, tchau. Olha, a gente vai trazendo mais informações aqui no programa Paraná Notícias. A Prefeitura aqui de Maringá está realizando um pagamento para jovens e adolescentes estudarem na cidade. Quem tem os detalhes é o repórter Rodrigo Lucas. E atenção você, jovem e adolescente que queira estudar. Oportunidade, a Prefeitura de Maringá está com um projeto muito bacana. E olha só, você vai estudar e vai ter a prospecção de ganhar uma bolsa ainda. Eu converso agora com a secretária de Cidadania e Juventude aqui da cidade de Maringá. Conta um pouquinho para nós sobre essa iniciativa da Prefeitura por meio da Secretaria, que vai dar então esse bônus, né? Essa bolsa para esses adolescentes que queiram estudar. Eles vão estudar e ainda vão receber um valor, é isso? Exatamente. Esse é um projeto, né, em parceria com o governo estadual. Maringá tem o Centro da Juventude, então por isso que nós temos essas bolsas. Então o jovem, né, de 14 a 24 anos, ele deve estar estudando, ele tem que estar cadastrado no Cadastro Único, mas ele recebe uma bolsa de R$400, porque além de estudar, ele passa 2 a 3 vezes na semana à tarde conosco no Centro da Juventude, com apoio, com pesquisa, ao estudo e também com várias outras oficinas e que a gente vai estar proporcionando para esse jovem. Quer dizer, é um incentivo que a Prefeitura, por meio da Secretaria, está dando para que esses adolescentes, eles continuem a estudar, né? Exatamente, continua a estudar e de lá ele pode ser encaminhado depois para outros projetos. Então a nossa intenção é estar ofertando a abertura dessas bolsas, trazendo a comunicação, porque muitos jovens não sabem. Ele está no Borba Gato, que é um bairro aqui de Maringá, mas nós temos vale transporte, alimentação, ele sai da escola, ele vai para lá. Nós vamos estar trabalhando a formação desse jovem, que é muito importante, e após isso nós encaminhamos para outros projetos, como o Jovem Aprendiz e ali para frente. Então é a Secretaria fazendo o papel de prevenção para o nosso jovem maringaense. Para o pai e para a mãe que está acompanhando agora, como é que faz para fazer a inscrição do seu filho, para que ele também participe desse projeto? Ele entra em contato com o nosso Centro da Juventude. Lá nós temos as pessoas, temos o psicólogo, assistente social e a diretora de lá que pode estar fazendo essa inscrição. Junto conosco nós temos também a Secretaria de Esporte, porque lá nós temos vários esportes também, natação, karatê, futebol. Então é uma junção de trabalhos num só local para estar atendendo esse jovem, uma oportunidade única.
Não há mais tempo, o programa Paraná Notícias fica por aqui. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Até amanhã, boa semana. Tchau, tchau.